Olá, sejam bem-vindos ao ICETRAN em Foco. Infelizmente, as tentativas de fraudes em seguros e proteções veiculares são bastante comuns. Saiba quais são as consequências para quem tentar aplicá-las e como evitar que isso aconteça. Você já ouviu falar de cláusula de boa-fé? É uma cláusula em um contrato que diz que o contratante de um serviço, incluindo o seguro veicular, garante a veracidade das informações declaradas. É importante salientar que essa declaração é assinada pelo contratante. Por essa razão, fraudar seguro é uma atitude que pode trazer graves consequências. Segundo o artigo 765 do Código Civil, tanto o segurado quanto o segurador são obrigados a guardar a mais estrita boa-fé e veracidade na conclusão e na execução do contrato. Quem desobedecer a essa lei poderá ser enquadrado no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º do Código Penal, com reclusão de 1 a 5 anos e multa. Ele se refere ao ato de estelionato, ou seja, enganar os outros para conseguir algum benefício. Até mesmo algumas condutas aparentemente inocentes, inversão de responsabilidade, por exemplo, são consideradas formas de fraudar seguro e quem as pratica poderá ser penalizado. Proteger seus veículos contra os mais diversos tipos de sinistros é uma das maiores preocupações dos proprietários. Afinal, infelizmente, os índices sobre insegurança no trânsito ainda são altos no Brasil. Para ter esta proteção e estarem precavidos em casos de acidentes, furtos ou outros inconvenientes, os brasileiros fazem essa opção, sobretudo por dois tipos de serviço: os seguros automotivos privados ou a proteção veicular. Tanto o seguro como a proteção veicular indenizam cada um à sua maneira o proprietário de veículo em casos de furtos, roubos ou outros sinistros. No entanto, há aqueles proprietários que utilizam esses serviços com má fé e acabam aplicando fraudes para receber indenizações, mesmo sem ter tido nenhum sinistro real ou dando informações equivocadas sobre tal sinistro. E como funcionam o seguro privado e a proteção veicular? Antes de falarmos sobre as fraudes mais comuns no Brasil, é importante abordar um pouco mais sobre como funcionam os seguros privados e as proteções veiculares. Esses dois serviços têm muitas diferenças entre si, mas compartilham do mesmo propósito: indenizar o proprietário em caso de sinistros, significando uma proteção a mais para o veículo. As coberturas podem variar de um serviço a outro, mas de maneira geral, tanto o seguro privado quanto a proteção veicular tem as seguintes coberturas: contra roubo ou furto, em casos de sinistros por causas naturais, enchentes, por exemplo, ou incêndios. Em casos de acidentes no trânsito, o seguro vem da iniciativa privada. Para ativar esse serviço, o usuário deve assinar um contrato e pagar as apólices relativas a ele. A proteção veicular, por sua vez, vem das associações sem fins lucrativos. Nesse caso, para usufruir do serviço, o usuário se torna um associado e deve, portanto, pagar um valor fixo todos os meses. E quais as formas mais comuns de fraudar o seguro? Em 2018, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras, aproximadamente 14% das indenizações de seguros no Brasil foram comprovadas como fraudulentas, o que acarretou em gasto de mais de 700 milhões em sinistros. Esses números incluem os mais diversos tipos de seguros, incluindo os veiculares. Quem costuma fraudar seguro ou proteções veiculares geralmente tem o propósito de receber uma indenização, mesmo sem ter tido um sinistro, ou ainda de utilizar esse seguro de maneira equivocada. Vejamos algumas fraudes mais comuns. Inversão de responsabilidade. Essa fraude acontece de forma mais recorrente do que se pensa. Basicamente, nessas situações, há um acidente entre dois veículos. Um deles tem cobertura de seguro e o outro não tem. O que os condutores fazem então? Combinam de um deles assumir a culpa, aquele que tem o seguro, mesmo quando não foi o culpado. O outro, por sua vez, ficará responsável por pagar o valor da franquia. Incluir reparos que não estão relacionados ao sinistro.
Essa conduta pode até parecer inocente, mas também é uma fraude. O que acontece aqui? O proprietário passa por um sinistro, um choque com outro veículo, por exemplo, e aciona o seguro devido a ele. No entanto, além dos reparos em problemas gerados por esse sinistro, o proprietário inclui outros problemas que não têm relação com o ocorrido. Por exemplo, no acidente, a peça prejudicada foi o para-brisa, mas o proprietário também inclui a troca do filtro de ar. Omissão de informações. Omitir informações na hora de reportar um sinistro ou ainda dar informações equivocadas na hora de contratar esse seguro também são tipos de fraudes. Simulação de furto. Já imaginou alguém que furte a si mesmo? Embora não seja tão comum como as demais, essa forma de fraudar seguro também acontece e de várias maneiras. Há quem facilite o furto, deixando o carro em um lugar público com as janelas abertas e as chaves na ignição. Há ainda quem venda o veículo para desmanche e acione o seguro dizendo que foi furtado. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.